Essa de Queiroz e Fernando Pessoa. Sou mais no carrossel dos esquisitos. Essa de Queiroz. José Maria de Essa de Queiroz foi um romancista, contista, poeta, advogado e diplomata português, nascido em 24 de novembro de 1845 em Portugal e falece aos 54 anos em 16 de agosto de 1900 na França. Denomina-se realista quando na verdade se alinhava às concepções do naturalismo, já que era um ilustre seguidor de Émile Zola. A despeito disso, muitos consideram o romance Os Maias o melhor do realismo em Portugal. Fecha os olhos pra me beijar. O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro, primeiro romance de Essa de Queiroz, foi publicado em 1875 no Porto. De influências naturalistas, trata-se de um romance de tese, uma obra escrita com o intuito de comprovar uma teoria científica ou filosófica. No livro, o autor tece duras críticas ao clero e à burguesia da época, num retrato fiel e documental da sociedade contemporânea que marca a chegada do realismo a Portugal. Pelo seu conteúdo, a obra causou uma grande polêmica quando foi publicada, tendo se transformado numa das mais célebres da literatura portuguesa. O Crime do Padre Amaro retrata a corrupção moral dos membros do clero, contrapondo os mandamentos da Igreja Católica com os comportamentos dos padres descritos por essa. A trama se centra sobretudo no romance proibido entre Amaro, padre jovem que chega à cidade de Leiria, e Amélia, filha da dona da pensão que o recebe. O amor acaba em tragédia quando Amélia engravida. A moça e a criança morrem. Depois da morte do antigo padre, Amaro, um sacerdote ainda jovem e inexperiente, chega a Leiria para ocupar o seu lugar. Cônego Dias, seu antigo professor de moral, recebe-o e acomoda-o na casa de Dona Joaneira, com quem tinha um romance secreto. A atração entre Amaro e a filha da dona da casa, Amélia, é evidente desde que se conhecem, aumentando cada vez mais, embora tentem evitar e esconder os seus sentimentos. Amaro surpreende Dias e Joaneira numa cena íntima, mas não sendo visto por eles, resolve guardar segredo. Amélia está noiva de João Eduardo, que, percebendo a ligação platônica entre ela e Amaro, é totalmente dominado pelo ciúme e pelo ódio ao clero. Incentivado pelos companheiros da luta anticlerical, escreve um artigo devastador em que aponta, sem fornecer nomes, todos os defeitos e pecados dos padres da área. Pela primeira vez, é insinuada publicamente a possibilidade de um envolvimento entre Amaro e Amélia, que se afastam. Ele encontra um novo lugar para morar e ela finalmente marca o casamento. A vitória de João Eduardo dura pouco, pois logo descobrem que ele é o autor do texto e é demitido do trabalho, desprezado por todos e abandonado por Amélia. Num ataque de fúria, agride Amaro e desaparece em seguida. Dionísia, a nova empregada de Amaro, percebe a paixão do padre pela moça e ajuda o casal a encobrir os seus encontros. Consumam a sua paixão e começam a ter um relacionamento em segredo, mas Amélia se sente mais e mais culpada e sofre com pesadelos e visões. Cônego Dias descobre os encontros e confronta Amaro, que o chantageia, ameaçando revelar o seu caso com Dona Joaneira. Os padres fazem um pacto de silêncio e permanecem amigos. Amélia
descobre que está grávida e Amaro decide procurar João Eduardo e marcar o casamento entre os dois, para justificar a gravidez. Amélia rejeita a ideia e se sente abandonada, mas acaba aceitando o casamento, o que deixa Amaro ciumento e agressivo. Dionísia descobre que João Eduardo está morando no Brasil e Amaro pede ajuda a Cônego Dias. Juntos fazem um plano e enquanto Joaneira e suas amigas vão de férias de verão para a praia da Vieira, Amélia é mandada para o campo com o intuito de cuidar de Dona Josefa, que estava muito doente. Longe de todos, abandonada por Amaro e desprezada por Josefa, Amélia reencontra a sua fé. Embora saiba que não pode, o seu desejo é ficar com a criança. Amaro, por sua vez, com medo do escândalo, contrata uma tecedeira de anjos para matar o bebê assim que ele nascer. Amélia morre depois do parto, chorando pelo filho, que é assassinado. Amaro abandona a Leiria e continua sendo padre. Personagens: Amaro, conduzido ao sacerdócio por vontade de sua madrinha, cedo descobre o desejo pelas mulheres e a vontade de viver como um homem comum. Ao chegar a Leiria, apaixona-se por Amélia e vai gradualmente deixando de lado todos os comportamentos esperados de um padre. Amélia, descrita como uma moça, abre aspas, de 23 anos, bonita, forte, muito desejada, fecha aspas, é filha da dona da pensão onde Amaro fica hospedado. Noiva de João Eduardo, apaixona-se por Amaro. Abre mão de casar e construir uma família por amor ao padre. Cônego Dias, professor de moral no seminário enquanto Amaro era estudante, recebe o jovem em Leiria e o coloca vivendo em casa de Dona Joaneira, com quem tem um caso. Ajuda Amaro a esconder o seu envolvimento com Amélia. Senhora Joaneira, Augusta Caminha, abre aspas, a quem chamavam a Dona Joaneira por ser natural de São João da Foz, fecha aspas, é mãe de Amélia. Recebe Amaro em sua casa e não desconfia da paixão entre o padre e a sua filha. Embora fosse uma mulher religiosa, era amante de Cônego Dias. João Eduardo, noivo de Amélia, começa a desconfiar da sua proximidade com Amaro. Os ciúmes despertam em si uma forte raiva perante todos os membros do clero, sendo autor do artigo de jornal que expõe as inúmeras falhas dos padres da região. Dionísia. Quando Amaro sai de casa de Joaneira, contrata Dionísia para ser sua empregada. A mulher é a primeira personagem a perceber a paixão entre Amaro e Amélia, ajudando a encobrir os seus encontros secretos. Dona Josefa. Depois da gravidez de Amélia, Josefa é a nova cúmplice do casal. Sendo uma mulher doente e de idade avançada, isola-se na casa de campo com Amélia como sua companhia. Embora despreze a jovem pelo caráter ilícito do seu amor, aceita esconder a gravidez, esperando que isso a faça cair nas graças de Deus. O primo Basílio. Um dos mais celebrados clássicos da literatura portuguesa, o primo Basílio conta a história do triângulo amoroso composto por Jorge, Luísa e Basílio. Jorge é um jovem engenheiro lisboeta de boa família. Luísa pertence igualmente à burguesia abastada de Lisboa. Após a morte da mãe de Jorge, o rapaz encanta-se com Luísa e rapidamente decidem casar-se. Juntos fazem um típico casal privilegiado, com um cotidiano monótono e previsível. O cenário muda quando Jorge viaja a trabalho para o Alentejo
e Luísa recebe a visita do primo Basílio. Além de primo, Basílio foi namorado de Luísa durante a juventude, antes de se mudar para Paris. Luísa e Basílio desenvolvem então um caso extraconjugal. A fim de tornarem a relação mais discreta, alugam um quarto que intitulam Paraíso, no subúrbio de Lisboa. Apesar da cautela dos amantes, a empregada Juliana flagra o caso. Consegue obter algumas cartas trocadas entre o par e chantageia a patroa. Quando Jorge volta da viagem, estranha o comportamento da empregada e decide demiti-la. A partir de então, as chantagens se intensificam e Luísa não vê outra alternativa a não ser pedir ajuda a um amigo. Sebastião, o amigo, pressiona Juliana e consegue obter as tais cartas de volta. Desesperada por perder a oportunidade de crescimento financeiro, a empregada entra em colapso e morre. Luísa, por sua vez, adoece. Enquanto Luísa padece da doença, Jorge descobre uma carta da esposa trocada com o amante Basílio e toma conhecimento de tudo o que se passou no Paraíso. Paciente, ele espera até a cura da mulher para confrontá-la com o achado. Quando finalmente confrontada, Luísa, aflita, adoece novamente e, por fim, morre. Personagens: Luísa, lisboeta, burguesa e fútil, passa os dias às voltas com afazeres domésticos e leituras de romances. Casa-se subitamente com Jorge, um engenheiro. Sua vida cotidiana é marcada pelo tédio até a visita de um antigo namorado, Basílio. Jorge, engenheiro de formação, perde a mãe e resolve logo em seguida se casar com uma boa mulher. Assim que conhece Luísa, decide contrair o matrimônio. Basílio, primo de Luísa, Basílio também era um antigo namorado seu que vivia em Paris. Ao retornar a Portugal, reencontra Luísa e passa a viver com ela um caso extraconjugal. Juliana, de origem humilde, trabalha como empregada na casa de Luísa e Jorge. Ao descobrir o caso extraconjugal da patroa com Basílio, Juliana passa a exercer chantagens para ganhar alguns privilégios. Os Maias. Eça de Queiroz levou 10 anos para escrever esse romance, composto de 2 volumes. Os Maias é o mais extenso de todas as narrativas que escreveu. A obra é composta de 2 planos. O primeiro abrange as 3 gerações da família Maia, centrado em suas tragédias particulares que culminam no processo do amor incestuoso entre Carlos da Maia e Maria Eduarda. O segundo é uma crônica crítica da alta sociedade lisboeta de 1880. Afonso da Maia, um nobre e rico proprietário, vive em Lisboa em uma casa denominada Ramalhete. É lá que se desenvolve grande parte da ação do romance. Pedro da Maia, seu filho, casa-se contra a vontade do pai com Maria Monforte, filha de um traficante de escravizados, um negreiro, como se dizia à época. Com ela, Pedro da Maia tem um casal de filhos. No entanto, apaixonada por um napolitano, Maria Monforte abandona o marido e foge, levando a filha consigo. Pedro da Maia se suicida e o filho, Carlos da Maia, é entregue aos cuidados do avô. Afonso da Maia cria o neto e o encaminha para cursar medicina em Coimbra. Após se formar, Carlos retorna ao Ramalhete e cerca-se de amigos intelectuais e da burguesia lisboeta. Carlos conhece Maria Eduarda, esposa de Castro Gomes, um brasileiro. A pretexto de atender clinicamente a governanta inglesa de Maria Eduarda,
Miss Sara, Carlos passa a frequentar a casa diariamente. Os dois tornam-se amantes, e Carlos compra uma quinta nos Olivais para seus encontros com Maria Eduarda. Assim, divide o tempo entre o ramalhete e esse refúgio, que, é claro, procura esconder do avô. Certo dia, Carlos da Maia recebe a visita de Castro Gomes, que vem lhe contar que, embora em Lisboa todos dessem Maria Eduarda como sua esposa, ela na verdade era apenas sua amante. Embora livre para se casar com a mulher, outra tragédia irá se abater na família dos Maias. Chega de viagem o Sr. Guimarães, trazendo consigo um pequeno cofre que havia recebido de Maria Monforte, que morrera em Paris. No cofre está a revelação. Maria Monforte havia sido a esposa que levara o marido, Pedro da Maia, pai de Carlos, ao suicídio. Descobre-se assim que os dois amantes, Carlos e Maria Eduarda, eram irmãos. O velho Afonso da Maia, vendo novamente a tragédia rondar sua família, morre. Maria Eduarda vai para Paris e lá se casa. Carlos parte para uma longa viagem. 10 anos depois, volta para Portugal e reencontra os amigos, particularmente João da Ega, seu fiel escudeiro desde os tempos de Coimbra. Juntos, recordam o passado, com ironia e com desesperança. A cidade e as serras. A narrativa inicia-se com a história de Dom Galião, grande proprietário que, ao escorregar numa casca de laranja, é socorrido pelo infante Dom Miguel. Desse dia em diante, o rechonchudo velho torna-se partidário fanático do príncipe. Em 1831, Dom Pedro retorna do Brasil para assumir o trono português, destronando seu irmão, Dom Miguel. Indignado, Dom Galião muda-se de Portugal para Paris, levando consigo Grilo, futuro criado de Jacinto. Em Paris, o filho de Dom Galião, Cintinho, torna-se uma criança doente e tristonha. Quando adulto, seu aspecto não melhora. Em sua única decisão mencionada no livro, prefere ficar em Paris e casar-se com a filha de um desembargador e ir tratar-se no campo. Conclusão: morre 3 meses antes de nascer Jacinto, seu único filho. Jacinto cresce como um menino forte, saudável e inteligente. Na faculdade, seu colega Zé Fernandes, o narrador, apelida-o de Príncipe da Gran Ventura. Em Paris, andavam em voga as teorias positivistas, das quais o protagonista se revela entusiasta. Jacinto elabora uma filosofia de vida. Abre aspas. A felicidade dos indivíduos, como a das nações, realiza-se pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Fecha aspas. O resultado desse entusiasmo de Jacinto por Paris, porém, revela-se desastroso. Zé Fernandes retrata dessa forma a decadência do protagonista, de quem se havia separado durante 7 anos. Abre aspas. Reparei então que meu amigo emagrecera e que o nariz se lhe afilara mais entre 2 rugas muito fundas, como as de um comediante cansado. Os anéis de seu cabelo lanígero rareavam sobre a testa, que perdera a antiga serenidade de mármore bem polido. Não frisava agora o bigode, murcho, caído em fios pensativos. Também notei que corcovava. Fecha aspas. Zé Fernandes, então, também se deixa levar por Paris ao ser dominado por uma paixão carnal pela prostituta Madame Colombo. O caso contraria as teorias de Jacinto,
expostas no começo do livro, segundo as quais o homem se tornava um selvagem no campo. Nesse caso, foi a cidade de Paris que transformou Zé Fernandes num escravo de seus instintos. Segue-se uma série de episódios que ilustram o ridículo que se escondia sobre a pretensa superioridade dos parisienses. Jacinto torna-se entediado, doente, chega a lembrar seu pai, Cintinho. Então ocorre uma reviravolta. A igreja onde estavam enterrados os avós de Jacinto vem abaixo durante uma tormenta. Ele manda que se reconstrua tudo, sem se importar com os gastos. Na viagem de volta a Portugal, Jacinto perde quase toda a bagagem. Seu país, no entanto, devolve a saúde ao protagonista, que, revigorado, promove diversas melhorias em Tormes. Finalmente, ele se casa com Joaninha, camponesa e prima de Zé Fernandes. Na última cena da obra, Zé Fernandes, também enfastiado de Paris, parte para Tormes, o castelo da Gran Ventura, com Jacinto e Joaninha. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é considerado pelos estudiosos da literatura um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos, se não o maior. Só Camões disputa com ele o primeiro lugar, e o próprio Pessoa sabia disso. E em artigo publicado em 1912, profetizou a vinda de um Super Camões, ao que tudo indica, ele mesmo. Publicou apenas um livro, Mensagem, um ano antes da sua morte. Os demais textos que conhecemos, em prosa e verso, ou foram publicados em jornais e revistas da época, ou póstumamente. Pessoa deixou uma arca repleta de folhas manuscritas, que há décadas é alvo de pesquisas. Se hoje existe um livro do desassossego, por exemplo, é graças ao trabalho de pesquisadores da obra pessoana. Uma das marcas de Pessoa são os heterônimos. Para alguém que se recusava a viver a estreiteza de um único eu, era preciso criar outros. Assim, os heterônimos são outros eus, personagens com nome, biografia, personalidade e, como são escritores, estilo próprio. Cada heterônimo escreve de um jeito, tem uma forma específica de pensar o mundo. É sempre interessante comparar a produção ortônima do Pessoa, ele mesmo, com a dos heterônimos. Qual é o que mais se aproxima e qual o que mais se afasta do Pessoa em carne e osso? Vamos a uma coletânea representativa de sua produção. Poesia ortônima. Pessoa, ele mesmo. De Mensagem, o único livro publicado em vida, 2 poemas foram escolhidos. Mar Português, pelos versos célebres e pelo olhar para o passado. Nevoeiro, por seu caráter messiânico e por apontar para o futuro. São 2 poemas bem representativos do teor do livro, ao mesmo tempo voltado ao passado e ao futuro da nação portuguesa. Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
coisa quer. Ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é hora. Autopsicografia tem uma das estrofes mais declamadas da poesia de língua portuguesa. É um poema central na obra pessoana porque traduz sua poética do fingimento. Aqui o eu lírico transforma-se numa espécie de ator. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Alberto Caeiro. Na ficção pessoana, Alberto Caeiro nasceu em Lisboa em 1889 e morreu de tuberculose em 1915. O mestre, como é chamado pelos demais heterônimos, sempre viveu no campo. Os poemas quinto e nono de Guardador de Rebanhos são bons exemplos da sua reação ao racionalismo e à metafísica. Ricardo Reis, outro heterônimo, define Caeiro como um poeta objetivo. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ricardo Reis. Ricardo Reis nasceu no Porto em 1887. Ou teria sido em 1914, ou teria sido em Lisboa. O próprio Pessoa se contradiz. Era médico, discípulo de Caeiro e viveu no Brasil a partir de 1919. Monárquico, foi expatriado. Segundo a pesquisadora Manuela Parreira da Silva, é um heterônimo que impõe à Pessoa um maior distanciamento. A poesia de Reis é uma reação ao romantismo e aos excessos do modernismo. Influenciado pela poesia clássica, escreve odes. Pessoa o define como um Horácio grego que escreve em português.
Alguns, com os olhos postos no passado, veem o que não veem. Outros, fitos os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que ir tão longe por o que está perto? A segurança nossa. Este é o dia. Esta é a hora. Este é o momento. Isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morreremos. Colhe o dia, porque és ele. Álvaro de Campos. Segundo a pesquisadora Teresa Rita Lopes, Álvaro de Campos era mais que um heterônimo. Infiltrando-se na realidade, ele aparecia a Ofélia, namorada de Pessoa. Falava com ela, enviava-lhe cartas. Nascido em 1890, na pequena Tavira, foi estudar engenharia na Escócia, mas não completou o curso. Viajou ao Oriente antes de voltar a Portugal. Não gostava muito de trabalhar. No poema Saudação a Walt Whitman, define-se como pretensioso e amoral. Sua poesia é marcada pela linguagem torrencial, anárquica. Não espere encontrar em Campos qualquer vestígio de métrica. É o mais modernista dos heterônimos. Segundo Ricardo Reis, seus poemas são um extravasar de emoção. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio, e uma partida pitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou, e achou, e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci dela pela janela das traseiras da casa, eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim.
Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Eu serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, nós conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos, ele é alheio. Saímos de casa, ele é a Terra inteira, mas o Sistema Solar, a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha, que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha, que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, eu deito tudo para o chão, como tenho deitado a minha vida, mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível, mas ao menos eu consagro a mim mesmo um desprezo, sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, pro decurso das coisas, e fico em casa, sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou Patrícia romana impossivelmente nobre, nefasta, ou cocote célebre do tempo de nossos pais, tudo isso, seja o que for que sejas, se podes inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Eu chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Eu vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães, que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Eu olho a cada um os andrajos, as chagas, a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem acreditasses, porque é possível fazer a realidade de tudo isto sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que eu não soube, e o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime.
essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta, ficou à porta. Eu olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá, eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa e nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Eu sigo o fumo como uma rota própria e gozo, no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. Depois, eu deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, eu levanto-me da cadeira, vou até a janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Conheço! É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me, adeus. Gritei-lhe, adeus a Esteves! E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Oh, rodas, oh, engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria, fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas, fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas.